Apareceu para vocês aí o EP da semana, né? Questão 1 é uma questão de método zoom, né? Seja definida a função f, né? Seja f definida por, aí a função que ele deu aqui é uma função por partes, f de x, aí ele dá uma função dividida em várias partes. Cada parte tem uma condição. A nossa função f, ela vai ser a composição dela vai ser 1 menos x se o x for menor ou igual a menos 1. A função vai ser composta de 5 se o x estiver entre 1 e 3. E a função vai ser 2x mais 1 se nessa função o x for maior que 3. Então é uma função que depende de várias partes, ou seja, na letra A ele pede, faça o esboço do gráfico, ou seja, desenhe o gráfico da função. Vocês vão ter que desenhar cada parte da função no mesmo eixo cartesiano. A gente está fazendo o EP1, exercício 1. Vamos botar a função primeiro aqui. Então, f de x ela tem 3 tipos de composição. E vocês vão ter que esboçar no plano cartesiano essas 3 composições. Só que as 3 composições não vão estar no mesmo lugar no eixo cartesiano. Cada uma vai estar num ponto do eixo. Em que ponto? Exatamente no ponto que a minha condição. Eu gosto de separar a condição. Ó. Se, né? Condição. Cada partezinha aqui, reparem, ó, x maior que 1, x menor ou igual a 3, x maior que 3. Reparem, tudo está relacionado ao x. E quando eu falo uma coisa relacionada ao x, eu estou falando da imagem da função ou do domínio da função? Exatamente, Hudson. Isso aí. Eu estou falando do domínio. Domínio de uma função, aí agora vamos lá, para quem não lembra de eixo cartesiano, né? Plano cartesiano, né? Eixo x, que é o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Sempre que eu falar de domínio é todo o eixo x. O eixo x é o domínio da função. E quando eu falar de contradomínio, eu estou falando do eixo y. Domínio, contradomínio. E a imagem? A imagem é o próprio desenho do gráfico. Quando eu desenhar o gráfico, é a imagem. E o que é a imagem? A imagem é a junção dos valores do domínio. Cada valor do domínio vai ter um correspondente no contradomínio. E quando esses 2 pontos, do domínio e contradomínio, se juntam, eles formam um ponto. E por esse ponto vai passar o seu gráfico. Por isso, domínio e contradomínio, a imagem é o ponto gerado que faz o nosso gráfico. Por isso o gráfico é chamado de imagem. É a imagem que a gente obtém juntando todos os pontos do domínio com o contradomínio. Só que aqui para a gente, como a nossa função ela tem 3 partes, ou seja, ela é uma função por partes, a gente depende para desenhar esse gráfico todo, que é tudo isso aqui, em que partes os gráficos vão ser desenhados. Por exemplo, eu perguntei para vocês, ó, que tipo de função é a função 1 menos x? Aí vocês responderam, a função 1 menos x é a função do primeiro grau. Toda função no primeiro grau, ou seja, o nosso grau do x é 1, toda função no primeiro grau, o gráfico dela é uma reta. Então vocês já sabem que nesse pedaço aqui eu vou ter que esboçar uma reta. Mas tem um espaço específico para desenhar essa reta 1 menos x? Tem. Reparem, o x é o domínio. Quando eu falo que o x é o domínio, ó, domínio é x. Eu falo ó, que esse gráfico vai ser desenhado só da parte onde x for menor ou igual a 1. Então, se eu vier aqui, vamos botar o y também. Aonde está o 1 para o x? Está do 0 para a direita. Então, ó, aqui está o nosso 1. Se eu quero dos pontos menores ou iguais a 1, eu quero os pontos que estão do 1 para cá. Essa parte condicional de cada linha, ou seja, de cada condição, de cada
determinação da minha função, de cada composição da função, essa condição é onde a gente vai desenhar o espaço do gráfico. Então, eu sei que esse gráfico 1 menos x, ele tem que ser desenhado, ó, vou pontilhar para ajudar, ó, dessa área para cá. Dessa área para lá, eu não posso desenhar meu gráfico. Por quê? Ele só pode ser desenhado do 1 para a sua esquerda. Ó, vocês vão desenhar esse gráfico nessa parte. Agora, ó, eu vou ter... Aí desenhei essa parte, eu tenho a segunda parte para desenhar. Na segunda parte, eu vou ter uma função. Vou escrever ela aqui, ó. Como é que seria? Ó? F de x igual a 5. Que tipo de função é essa aqui? F de x igual a 5. F de x é igual a 5. A nossa função é igual a um número. Mas na matemática a gente chama o número de constante. Por isso, é uma função constante. Tá? Função constante, quando eu tenho uma função constante, ela é uma função muito fácil de ser desenhada. Tá? Basta você imaginar aqui o nosso eixo x e y. Tá? F de x, não sei se vocês lembram, f de x é a mesma coisa que y. Lembram disso? F de x e y são a mesma coisa, né? Quando eu falo que f de x é igual a 5, é a mesma coisa que dizer que y é igual a 5. Ou seja, eu estou falando que eu tenho que marcar o ponto 5 no eixo y. Aonde está o ponto 5 no eixo y? Lógico, do eixo x para cima. Y positivo é sempre para cima do eixo x. Y negativo do x para baixo. Então, 1, 2, 3, 4. Marquei o 5. F de x é igual a 5. É uma função constante. Gente, toda função constante, guardem isso. Toda vez que vocês tiverem uma função f de x é igual a um número, vocês vão marcar esse número no eixo y, tá? E vão traçar uma reta paralela ao eixo x, passando por esse número. Se eu marquei o 5 no y, eu vou passar uma reta paralela ao eixo x, exatamente onde eu marquei o 5. Então, ó, esse é o nosso gráfico. O gráfico de uma função constante, se é f de x igual a 5, eu marco 5 no y e faço uma reta paralela ao eixo x. Sempre função constante, a reta é paralela ao eixo x. Paralela, são duas retas que não se encontram. Tá? A minha pergunta é, o desenho é só assim mesmo? Tá pronto ou falta alguma coisa? Então, da mesma forma que a gente ia desenhar esse gráfico do 1 para a esquerda, esse gráfico aqui, que é esse gráfico que eu desenhei em 5, ele só pode ser traçado, ou seja, só pode ser desenhado, esboçado, nesse espaço aqui, ó, entre 1 e 3 para x. Então, eu vou no eixo x e marco 1. Então, 1 está aqui, ó, 1. E 3. 2, 3. Só que o gráfico não está aqui, o gráfico está aqui em cima, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou refletir, eu vou rebater esses valores lá no gráfico, lá em cima, só para saber aonde eu não vou desenhar. Ó, então, eu vou tracejar e vou marcar ó, aqui, ó, nesse pontinho aqui. E o 3 nesse pontinho aqui. Ou seja, os correspondentes do meu gráfico no x, que tem que ser entre 1 e 3. Aonde eu não vou ter desenho de gráfico? Ó, do 3 para a direita eu não posso ter desenho do gráfico, porque tem que ser entre 3 e 1. Então, eu apago essa parte, eu venho aqui e apago essa parte também. Desenhei meu gráfico. Aqui está meu gráfico. F de x igual a 5. É essa reta aqui. Entre 1 e 3. Ó, entre 1 e 3. Botei as bolinhas para representar. Ó, 1 e 3. Notaram uma coisa interessante nas bolinhas? Por que na bolinha 1 eu coloquei uma bolinha branca e na bolinha 3 eu botei uma bolinha vermelha? Sempre que vocês tiverem igual, menor ou igual, maior ou igual, tá? Esses três símbolos aqui significam fechado.
Tá? Igual, menor ou igual, maior ou igual. Ou seja, se eu falei que é menor ou igual a 3, quando eu for representar a bolinha no 3, a bolinha sempre vai no gráfico, que a bolinha, como disse o Jorge, representa início e final. Mas como tem que ser a bolinha? Como estiver na nossa condição. Então, vocês têm que prestar atenção na condição também, nos seus símbolos de desigualdade. Se tiver o igual embaixo, é fechado. Menor ou igual, maior ou igual. Igual, bolinha fechada. Diferente, menor ou maior, bolinha aberta. Repara, ó, 1 menor que x. Ó, o menor ele está relacionado com 1. Por isso, ó, no 1, bolinha aberta. Assim, meu gráfico está completamente desenhado só na segunda linha. A primeira função era 1 menos x. Então, eu tinha ó, f de x igual a 1 menos x. Como é que a gente aprendeu lá em método zoom? Tá? Vou botar na ordem bonitinha para ficar, ó, f de x igual a menos x mais 1. Aqui eu sei que meu a é igual a menos 1. E eu sei que meu b é igual a 1. Por quê? O a e o b já dão ideia de como vai ser desenhada a reta. Através do a e do b, eu sei como é que eu vou esboçar a minha reta no meu eixo cartesiano. Por quê? O a, o que indica se a nossa reta vai ser crescente ou decrescente, quando a reta é crescente e quando a reta é decrescente. É o sinal do meu a. O a é a constante que acompanha o x, que a gente chama de coeficiente angular. Por isso que é angular. Ela cresce ou decresce. É o sinal do meu a. Quando o meu a é negativo, e a gente está vendo que é menos x, ó, menos x, quando o a é negativo, eu sei que a minha reta é decrescente. Então, eu já sei mais ou menos como vai ser desenhada a minha reta, porque o a é negativo, já posso fazer um símbolo aqui, ó. A reta tem que cair. Agora, para que serve o b? Ó? O b é o que não tem nenhuma parte literal. O b seria 1, e está aqui, ó, b é 1. O b, gente, é o ponto aonde a reta corta o eixo y. Eu sei que a minha reta vai cair e que ela vai cortar o eixo y no ponto 1. E é sempre isso, tá, gente? Então, eu já posso vir aqui no y e marcar um ponto, ó, porque a reta passa por um ponto. Ela vai passar pelo ponto 1. Ela vai vir caindo e vai passar pelo ponto 1. E para a gente esboçar uma reta, eu só preciso de mais uma informação. Ou seja, nós vamos ter 3 informações para desenhar uma reta. Primeira informação, se a reta vai crescer ou decrescer. Basta observar o a. Segunda informação, o b. O b já dá o ponto que corta o eixo y. E a última informação é o ponto onde a reta corta o eixo x. Eu já posso até fazer um aqui, ó. 1 para b, quer dizer, 1 para y. Aonde ela vai cortar o eixo x? Em que ponto? Basta eu chamar o y de 0. E quem é o y? Que eu já falei para vocês antes. O meu y é o f de x. Então, eu venho aqui, ó, chamo o f de x de 0. 0 é igual a 1 menos x. Lembrando, f de x e y são a mesma pessoa. Né? Significa a mesma coisa. É o contradomínio. Então, se eu chamar o y de 0, eu estou dizendo que o ponto está em cima do eixo x. Quando eu achar o valor para x aqui, eu sei quanto vai valer o ponto. E, resolvendo essa equação aqui, ó, traz o menos x para a esquerda, x é igual a 1. Então, quando y for 0, x é 1. Isso me dá um ponto em cima do eixo x. Ó. Ponto 1 também. Achei 2 pontos. Gente, achei 2 pontos. Por 2 pontos, passa somente uma única reta. Por 2 pontos, passa somente uma única reta. Se eu já tenho os 2 pontos, gente, não tem que pensar em mais nada. É só unir e desenhar a nossa reta. E reparem, eu nem precisei levar em conta o primeiro caso, que é o quê? O meu a era negativo. Lembra que eu falei que a reta tinha que ser decrescente? Quando eu achei o ponto
em cima do eixo Y e o ponto em cima do eixo X, automaticamente a minha reta forçada decaiu. Mesmo assim, essa nossa regra do A serve para uma prova real. Eu escolhi o ponto no eixo, quer dizer, eu marquei o ponto do B no Y, achei o ponto que vai estar em cima do eixo X. Eu estou meio estranho, eu acho que não é assim. Onde é que eu vou tirar a prova? Ver o valor do A. O A é negativo, a reta cai. Se o A fosse positivo, a reta teria que crescer. E como a reta está caindo, fim de gráfico. Falta uma parte agora. Lembrando que essa aqui é a minha reta. Esse é o gráfico da reta 1 menos x, mas ele não pode ser desenhado em toda a extensão do meu plano cartesiano. Ele tem uma condição. E qual a condição? Esse gráfico só pode ser desenhado quando x for menor ou igual a 1. Ou seja, quando eu falo x menor que 1, para que lado do eixo x, né? Para que lado do 1 no x ele vai ser desenhado? Para a esquerda ou para a direita? Se eu falo que ele é menor que 1. Exatamente, para a esquerda. Como eu já desenhei meu gráfico, eu vou em busca do ponto 1 para o x. E automaticamente eu já tinha marcado 1, porque eu tinha achado o valor aqui, né? Ó, eu já tinha marcado o ponto 1. Só falta uma coisa, ó, x menor ou igual a 1, menor ou igual. Por acaso eu fiz a bolinha fechada, eu não tinha visto ali ainda. Então, ó, bolinha fechada. Aqui não preciso mais de bolinha, foi só para desenhar o gráfico que eu usei. Tá? Para vocês não se embolarem. A bolinha é sempre em relação ao eixo x. Então, apaga aquela bolinha ali. Ó. Meu gráfico está desenhado. Só que só pode ter gráfico do 1 para a esquerda. Só pode ter gráfico daqui para a esquerda. Daqui para a direita, eu venho e apago o meu gráfico. Pronto. Meu gráfico está desenhado. É isso aqui. É essa reta. É uma reta decrescente. É uma reta decrescente, porque o A é negativo. Passa pelo ponto 1 no eixo Y, porque o B é 1. E corta o eixo X no ponto 1, porque quando Y for 0, X é 1. E a bolinha é fechada porque ó, X menor ou igual a 1. E ele só é desenhado do 1 para a esquerda. Essa é a primeira parte que eu não tinha mostrado ainda. Fechando agora. Fechando não. Vou mostrar agora a terceira parte do nosso gráfico. Ó. Terceira parte. Então, primeiro, qual o valor do meu A? Ó, A é 2. O A é positivo. Se o A é positivo, eu já sei que na hora que eu for desenhar o gráfico, a reta tem que crescer. Meu B, ó, mais 1. Então, B é 1. Já sei que eu vou marcar o ponto 1 em cima do eixo Y. Agora, falta saber o valor que eu vou marcar em cima do eixo X. Em cima do eixo X é quando f de x é 0. Então, ó, 0 igual 2x mais 1. Eu tenho aqui que menos 1 é igual a 2x, ou seja, eu tenho que x é igual a menos meio. Pronto. Eu tenho que marcar menos meio no eixo x. Usei as 3 regrinhas, vou direto para a terceira parte do gráfico. Ó. X e y. B é 1, vou marcar 1 no B. Ó. X, menos meio. Menos meio é menos 0,5. Está entre 0 e menos 1. Então, ó, aqui teria menos 1. Né? Aqui seria menos 1. Então, ó, menos meio está aqui. Ó. Menos meio. Tenho 2 pontos. Né? Meus 2 pontos estão aqui. Por 2 pontos passa uma única reta. Ó. E reparem, quando eu passei a reta pelos 2 pontos, a reta foi crescente.
Como eu vi no A, o A era positivo, a reta era crescente. As informações bateram. O gráfico foi desenhado. Só que eu tenho que verificar onde? Ó, essa condição. Ele só vai ser desenhado em valores de x maiores que 3, ou seja, do 3 para frente. Então eu vou marcar lá, ó. 1, 2, 3. Isso eu vou esticando o meu gráfico. Ele só pode ser desenhado do 3 para a direita. Do 3 para a esquerda, eu não vou ter gráfico. Só que eu tenho que saber em que ponto do 3 ele vai desenhar. Ele vai ser desenhado, na verdade, perdão. Ele vai desenhar. Em que ponto do 3 ele vai ser desenhado? Ou seja, ó, se eu for rebater o 3 lá em cima, aqui, em que correspondente para y ele vai ter? Quando x for 3, qual o valor para y? Como é que a gente faz para saber? Se eu quero saber qual o valor que eu vou marcar aqui no y quando x for 3, eu venho na função 2x mais 1, que é a função do meu gráfico, e substituo 3 no lugar do x. Quando eu colocar o 3 no lugar do x, eu vou descobrir o valor do y. Y igual a 2 vezes 3 mais 1, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Y vai ser 7. Pronto. Agora eu sei que essa bolinha aqui, ela vai ser a junção do 3 com o 7. A gente só descobre em que ponto a bolinha vai estar lá no y quando a gente descobrir o valor do y aqui na função, substituindo o x que eu quero. Porque marquei a bolinha. Bolinha aberta porque é maior. Bolinha aberta. E o que eu falei? Que o meu gráfico só pode ser desenhado com a condição x maior que 3. Ou seja, se eu estou falando que tem que ser maior que 3, para que lado do 3 o meu gráfico vai ser desenhado? Para o lado esquerdo ou para o lado direito? Como eu só vou ter desenho para o lado direito, daqui para lá, eu venho para o lado esquerdo e apago. Eu não tenho gráfico para o lado esquerdo. Pronto. A minha terceira parte do gráfico está desenhada. Ó, da bolinha aberta para a sua direita. Ó, maior que 3. Do 3 para lá. E para cá não tem nada. É assim mesmo. Então, a terceira parte está desenhada. Então, agora, não acabou. Ele quer que eu desenhe o gráfico da f de x. Como que é o gráfico da f de x? São as três partes juntas. É a primeira parte, a segunda e a terceira. Como eu desenhei uma por uma, agora é só juntar todas no mesmo eixo. Eu vou mostrar para vocês como vai ficar. Ó. Como que vai ficar nosso gráfico. A primeira parte, ele falava que era menor ou igual a 1. Então, eu lembro que vinha do 1 e a bolinha era fechada. Então, ó, bolinha fechada no 1. E eu tinha um gráfico que passava aqui no ponto 1 para y. Ó. Era assim. Vou marcar 1 aqui. Ó. 1. Segunda parte era entre 1 e 3. Vou botar aqui, ó, 2 e 3. Né? Ah, é. Faltou uma. E era x, a função era f de x igual a 5. Então ele vinha lá no 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí era uma reta que passava no 5. Só que essa reta só era desenhada, ó, do 1 aberto, porque ele era maior que 1, e no 3 fechado. Fechado no 3. E era uma reta que saía daqui do 5, só que ela era apagada e só era desenhada aqui. Então, ó, segunda parte do meu gráfico. Segunda parte do gráfico que a gente viu, que ficava entre 1 e 3. Entre 1 aberto e 3 fechado. Mas na altura 5, porque f de x era igual a 5. Terceira parte do meu gráfico. Né? Ela era maior que 3. Não era maior ou igual. Só que ela ia do 7. Então, 6, 7. A gente viu que ia do 7. Então, eu juntava o 3 com o 7
E como era maior, bolinha aberta. Nossa Senhora. Bolinha aberta. E o gráfico era maior que 3. Ele era desenhado do 3 para lá. Era um gráfico que ficava assim. É uma reta crescente. A gente viu que ela era crescente. E é assim que vocês vão fazer. Aí, lógico, requer o quê? Prática de desenhar as retas. Por quê? O gráfico resposta tem que ser esse aqui, gente. Todos eles juntos. Tá? Então, você tem que juntar os 3 gráficos que a gente desenhou. Tomando cuidado de, o 1 do primeiro gráfico tem que ficar na mesma posição que no 1 do segundo gráfico. Então, o que eu fiz? Para isso que serve o tracejado. A gente marcar no mesmo valor para x. Tem que ser na mesma reta. Tá? A mesma coisa o 3. O 3 do segundo gráfico também serviu para o terceiro gráfico. Então, por isso eu fiz o tracejado para bater no mesmo ponto para x. E o gráfico tem que ser desenhado assim. Aqui está desenhado. Então, esse aqui é o gráfico da nossa função f de x, a nossa função por parte. Determine o domínio e a imagem da função f. Ele quer saber o valor do domínio e da imagem. Gente, para a gente saber o domínio e a imagem, basta olhar para o desenho do gráfico, simplesmente. Letra B, ele quer saber o domínio da função, perdão, f é maiúsculo aqui, né? Domínio da função f e ele quer saber a imagem da função f. Basta olhar o gráfico. O domínio da função f, você tem que pensar assim. A nossa função o nosso domínio é toda a nossa reta x, é todo o nosso eixo x. Você tem que olhar para o desenho do gráfico. Aonde começa o desenho do gráfico pela esquerda e aonde termina o desenho do gráfico pela direita. Vamos ver, Se eu vier lá da esquerda, o meu gráfico está começando aqui, não está? Então, comecei a desenhar o gráfico. O gráfico parou. Aí o gráfico parou no ponto 1 para x. Só que eu vou recomeçar a outra parte do gráfico. De qual ponto para x? Do 1 também. Então, eu parei no 1, mas eu recomecei a desenhar meu gráfico no ponto 1 para x. Lembrando, domínio eu penso horizontalmente. Então, horizontalmente, eu vim lá do... Vamos imaginar, eu vim lá do menos infinito, eu vim lá do infinito negativo, estou vindo lá do menos infinito, parei no 1. Só que eu recomecei do 1. Olha o meu gráfico. Parei no 3. Só que eu recomecei do 3. E do 3 o meu gráfico vai para o mais infinito. Quando eu vou sempre para a direita, meu gráfico está subindo, mas ele está indo para a direita. Quando eu vou sempre para a direita, eu vou para o mais infinito. Quando eu venho da esquerda, eu venho do menos infinito. Quando eu falo vir e ir, eu estou falando do gráfico. A gente não tem... Quando o gráfico ele é esboçado, ele é ilimitado. Direita e esquerda. Quando eu falo direita e esquerda, estou falando do eixo x. Estou falando do domínio. Eu só tenho que prestar atenção quando o gráfico quebra. O gráfico chega no ponto 1 para x e quebra. Só que a quebra dele não é necessariamente uma quebra, porque quando eu vou redesenhá-lo, eu dou um salto. O que é dar um salto? Eu estou desenhando com lápis. Quando eu paro aqui, eu tenho que retirar o lápis de cima do papel e colocar no outro ponto para continuar a desenhar meu gráfico. Só que quando eu continuo a desenhar, eu continuo do mesmo ponto onde eu parei para x, que é o domínio. Por isso, todos os meus saltos não fazem diferença. O meu gráfico começa do menos infinito e ele vai para o mais infinito em relação ao eixo x. Se ele vai do menos infinito ao mais infinito, isso significa que o domínio são todos os reais. Ok? Lembrem-se, quando eu vou de menos infinito até o mais infinito, isso aqui significa todos os números reais. Então, a resposta não precisa ser de menos infinito a mais infinito. Lembrando que infinito é sempre aberto. Não, eu vou representar como reais. Intervalo do menos infinito ao mais infinito
eu coloco como reais. Basta colocar o símbolo dos números reais. Agora eu vou falar da imagem. Imagem é a mesma coisa que eu fiz com o domínio. Só que a imagem, o domínio eu fiz em relação ao eixo X. A imagem, vocês vão fazer a mesma adaptação, só que em relação ao eixo Y. Aonde o meu gráfico começa a ser desenhado verticalmente. Ou seja, de baixo para cima. Vindo de baixo para cima, em que ponto do eixo Y, em que valor numérico no eixo Y, o meu gráfico começa a ser desenhado? Isso, ó. O meu gráfico começa aqui, ó. Quando ele faz isso aqui, ó, vai para lá. Nesse ponto aqui, quanto vale para Y? Já responderam aí, o Jorge, ó. Nesse ponto para Y é 0. Então eu já sei que minha imagem começa no ponto 0. A minha pergunta é, começa no ponto 0. O meu intervalo no ponto 0 vai ser aberto ou fechado? O que eu tenho que fazer, quando eu falo de imagem e domínio, eu tenho que mostrar em forma de intervalo. Como vai ser o intervalo, aberto ou fechado? Exatamente, Thaís. Como a minha bolinha está fechada, eu começo a desenhar o gráfico dessa bolinha aqui. Então, 0, fechado. Ok? Agora, para onde que vai? Começa no 0 fechado e vai para onde? Para onde que esse... Ó, eu vou olhar por esse gráfico. Esse gráfico aqui ele vai para onde? Em relação ao eixo Y. Em relação ao eixo Y, para onde vai esse gráfico? Eu tenho que pensar verticalmente. Verticalmente, meu gráfico ele sai do 0 para Y, está indo do 0, e ele começa a subir. Lembra que eu falei que esse gráfico aqui ele vem do menos infinito para X? Mas para Y, esse gráfico está subindo. E ele não vai parar, ele vai sempre subir. Como ele vai sempre subir, para Y ele está indo para o mais infinito. E reparem uma coisa, só esse gráfico aqui já me deu a resposta da imagem. Sabe por quê? Como esse gráfico vai para o mais infinito, quando ele chega nesse ponto aqui, 5, ele continua subindo. Ele já, vamos dizer, ele já comeu esse outro gráfico. A imagem é o que você vê verticalmente subindo. Como ele está sempre subindo e não para, ele passa por esse gráfico e continua subindo. A minha imagem continua subindo. Ele passa por esse ponto do gráfico junto com esse e continua subindo. Como ele já passou pelos dois gráficos e continua subindo, a minha imagem vai do 0 até mais infinito. Deixa eu botar melhorzinho aqui. Vai do 0 até o mais infinito. Lembrando, quando eu falo de intervalos com infinito, o intervalo é sempre aberto. Intervalo aberto é representado por parênteses ou colchete virado ao contrário. Tá? Pode ser parênteses ou colchete virados ao contrário. Os dois significam intervalo aberto. Letra C. Olha o tempo que a gente já foi, 7h20, quase acabando. Mas vamos lá. Analise o comportamento de f nos intervalos. Quando falar comportamento do gráfico, gente, ele só quer saber aonde o gráfico é crescente, aonde ele é decrescente e aonde ele é constante. Aí, gente, o que é uma coisa crescente? Lembrando que quando eu falar de crescente e decrescente constante, é sempre do sentido esquerda para direita. Da esquerda para a direita o gráfico cresce, você vai pegar no intervalo aonde ele cresce. Então, como vai ser o comportamento desse gráfico? E é o gráfico inteiro. Esse gráfico inteiro, ele vem de onde? Do menos infinito. Então, eu sei que, vou mostrar o comportamento dele, de menos infinito. Lembra, o infinito é sempre aberto. Aberto e menos infinito. Do menos infinito até 1, lembrando que quando eu for falar de comportamento, eu estou falando sempre do eixo X. Comportamento de gráfico é em relação ao eixo X. Então, ele vem lá do menos infinito até o 1. Do menos infinito até o 1, ele está caindo. Então, ele é 1 e a bolinha fechada. Então, do 1 fechado. Do menos infinito até o 1,
eu vou analisar. Ó. Ele é decrescente. E é só isso, gente. Observar o gráfico e mostrar o intervalo aonde é crescente, decrescente e constante. Então, ó, 1. Agora eu vou... Aonde continua o gráfico? Ó, a partir do 1, ele continua e vai até o 3. Só que agora ele continua do 1 aberto. Ó. Do 1 aberto. Deixa eu botar mais para cima, senão vai caber o terceiro. Do 1 aberto, então, parênteses. E vai até o 3 fechado. Do 1 aberto ao 3 fechado, ele está crescendo, está decrescendo ou está constante? Toda vez que vocês virem um gráfico que tem a reta paralela ao eixo X, esse é um gráfico constante. Então, quando vocês forem analisar o comportamento do gráfico, ele for assim, você diz que ele é, então, de 1 aberto a 3 fechado, o comportamento dele é constante. E do 3 aberto e em relação a x ele vai sempre para a direita, então ele vai para o mais infinito, aberto também. Então do 3 aberto ao infinito, ele está o quê? Ó, subindo, então ele é crescente. Está resolvida a letra C, assim que a gente analisa o comportamento de um gráfico. Quando ele cai, quando ele é constante e quando ele está crescendo. Nem sempre vai ser os três ao mesmo tempo, tá, gente? Vocês podem esboçar algum gráfico que ele seja sempre subindo. Essa parte dele seja subindo, essa parte subindo. Não tem problema, tá? O importante é analisar aonde? Nos intervalos. Então, observar e sempre comportamento de gráfico em relação ao eixo X. Domínio é em relação ao eixo X, da esquerda para a direita. Imagem, quando falar de imagem, é em relação ao eixo Y, de baixo para cima. Ok? Questão 2. Para cada par de funções, defina FOG, GOF, FOF, GOG. Né? Só para assustar esse nome, não tem nada demais aí. Vamos fazer a letra A. FOG, gente, é só focar na primeira letra. A segunda letra vem dentro da primeira. Se é FOG, o F fica com... O G vai para dentro do F. Então vai ser F de G. A letra da direita do O é sempre a função que vai ficar dentro da função da esquerda. Então ó, a função é F de G de X. Então FOG significa F de G de X. Ou seja, G, olha que interessante, G de X está no lugar... A gente está acostumado a ver a função como F de X, não é isso? Agora virou F de G de X. É como se o G de X substituísse o X da função F. Por isso que é função composta. É uma função dentro da outra. A função G está dentro da função F. Como? Ela toma o lugar do X. Ela toma o lugar da incógnita. Então, aonde tiver x na função f, eu vou colocar g de x. É basicamente isso. Para iniciar, o que é FOG, o que é GOG. Tá? Lógico, se FOG é f de g de x, quando ele pede o GOF, ó, o que é GOF? É só focar da esquerda para a direita. Esquerda está fora. G, f da direita, f de x. A f de x está dentro da g. A f de x ela entrou no lugar do x. Ó. A função original era g de x. O f de x entrou no lugar do x. É só fazer uma noção de espaço. Quem entrou no lugar de quem? O mais importante, a função de fora é quem vai mandar a composição. Aonde eu estou querendo chegar? Ó. Na letra A, ele deu... Aí ele sempre vai dar o que para vocês? As composições de cada função. Nessa aqui, na letra A, ele deu a composição da f e da g. Ó. Letra A ele fala f de x é igual a x menos 5. E disse que g de x
é igual a x ao quadrado menos 1. E ele pediu para vocês calcularem na letra A, cada uma. Fog dessas duas, o GOF dessas duas, cada um. Então, primeiro eu expliquei o que é fog, o que é GOF, o que é cada um. Esquerda fora, direita dentro. O meu foco é quem está fora, não é a f? O f, ó, a minha função g de x está dentro da função f. Pega sempre da esquerda. Quem manda é a função de fora, é a função da esquerda. Como quem manda é a função da esquerda, eu vou escrever primeiro a composição da f. F de x não é x menos 5? Vamos escrever aqui f de x. Ó. X é igual a x menos 5. Isso aqui é o que ele deu na letra A. Ele falou que f de x é x menos 5. Por que eu escrevi a f de x? Porque a função de fora é quem manda. Então, eu vou escrever pela f, ó, f de x. Agora, eu vou comparar. F de x é x menos 5. O que diferencia f de x para f de g de x? Ó, que no lugar do x entrou o quê? Aonde era x entrou o g de x. Isso aí, o valor de g. No lugar do, é só observar, no lugar do x entrou g de x. Tá? A gente chama de g de x. Se no lugar do x entrou g de x, como eu disse, a função de fora é quem manda. Por isso eu peguei a f de x. Ó. A f estava fora. Eu vou reescrever da mesma forma da f, só que no lugar do x eu vou colocar g de x. Se era x e virou g de x, na composição, aonde houver x, eu vou colocar g de x. Ó. Tem x aqui, então ó, g de x, aqui tem x? Não, então eu repito, ó, menos 5. Esse é o primeiro passo da composta. A composta fog vira f de g de x. É o primeiro passo que vocês têm que fazer. Fog vira f de g de x. Quem está fora? F. Eu vou lá e busco a função f que ele deu. Escreve embaixo para comparar. Ó. F de x é x menos 5. Se f de x é x menos 5, f de g de x, eu coloco o g de x onde houver x. Então, g de x menos 5. Esse é o primeiro passo. Perdão, segundo passo. Tranquilo que eu fiz aqui? Eu usei a f só para comparar. Então, como está ficando a minha f de g de menos... Como está ficando o meu fog, na verdade? Ele pediu fog. Tá? Fog é g de x menos 5 até agora. Falta uma coisinha para eu terminar agora. Para eu escrever a fog, basta saber quem é g de x. E ele deu quem é g de x. Ó. G de x é igual a x ao quadrado menos 1. Ou seja, aonde houver g de x, eu posso substituir por x ao quadrado menos 1. Aonde houver g de x, eu coloco x ao quadrado menos 1. Então, ó, x ao quadrado menos 1. Esse aqui tem g de x? Não, então eu repito. Menos 5. X ao quadrado. Então, ó, menos 1 menos 5 vai dar menos 6. Então, x ao quadrado menos 6. Finalizando, para dar a resposta, fog é igual a x ao quadrado menos 6. E assim a gente fez o fog. Lembrando que são as mesmas funções, ainda é a letra A. Agora eu quero o GOF. GOF, então eu espero que vocês tenham feito o quê? Ó, esquerda, G de f de x. F de x foi para dentro. Agora vamos usar o macetinho que eu falei. G está fora. Quem está fora, eu reescrevo embaixo para me ajudar. Então é o G que eu vou reescrever. É o G de x. G de x é x ao quadrado menos 1. Então, aonde era x, virou f de x. Aonde era x, vira f de x. X ao quadrado, f de x ao quadrado. Não tem x aqui, então, menos 1. Primeiro passo concluído. GOF é f de x ao quadrado menos 1. GOF é igual a f de x
ao quadrado menos 1. Primeiro passo feito. Para terminar meu GOF, falta saber quem é f de x. Ele deu. F de x é x menos 5. F de x, cuidado, ó, f de x não é só uma coisa, ela é uma subtração. Então, f de x, x menos 5, entre parênteses, não se esqueçam. X menos 5, entre parênteses. Tá? E menos 1 eu repito. Já estava ali, não tem f de x aqui, eu repito. Agora aqui, ó, olha o método zoom aqui de novo, ó. Quadrado da diferença, vamos ver se vocês vão lembrar, produtos notáveis. Quadrado da diferença, eu vou fazer direto, vamos ver quem vai lembrar, hein? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E esse menos 1 aqui está fora, então eu vou repetir ele, ó, menos 1. X ao quadrado, menos, então menos, 2 vezes x, 2x. 2x vezes 5, 10x. Mais 5 ao quadrado, 25, menos 1. Aí aqui, ó, não faço nada, mas eu tenho aqui, ó, mais 25 menos 1. Então, o meu GOF vai ser x ao quadrado menos 10x mais 24. E meu GOF está feito. Todas as minhas tutorias vão ser às terças de 6 às 8.